né? Graças a Deus, mais um ano, né? Um bom princípio de ano novo para todos nós. Um bom princípio de ano novo para todos nós. Que seja um ano de muita luz, muita paz, muita harmonia, né? Palestras excelentes, que hoje nós temos o privilégio de ter o André, que vai iniciar conosco a palestra a eficácia da prece, né, André? Muito bem-vindo, prazer. Em ouvir, a gente já sabe dessa capacidade, vai ser tudo muito bom, né? Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade mais uma vez de estarmos aqui reunidos no nome dele e pedindo a todos, né, que fechem os olhos para que nós possamos fazer uma prece de abertura. Senhor, que o silêncio desta prece venha pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências de teus filhos, como tu mesmo sei. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Feche os meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda a minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se enche o meu alma. Que eu seja tão bom e tão caridoso, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a vossa presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que os bons espíritos aqui presentes, nossos mentores, os cuidadores da parte espiritual desta casa pessoal, possam nos amparar, nos ajudar a compreender os ensinamentos de hoje, que possamos guardá-los em nossos corações, colocando-nos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. André, seja bem-vindo. De antemão, queridos amigos e amigas, um excelente 2025. Me senti extremamente honrado, né, com a Rosilda me convidando para fazer a palestra de abertura aqui do ano, trabalho da casa. E lógico que sempre dá um pouco de medo, né, dá um receio, mas o tema da palestra acho que nunca foi tão oportuno, a eficácia da prece. E até a eficácia da prece para superar esse medo, para superar essa, será que eu consigo, será que eu sou capaz, será que vai dar certo? E aí nós, no decorrer aqui da palestra, vamos ver o quanto que a prece, ela nos auxilia a superar as dificuldades da vida. Bom, o tema, né, ele é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Na parte do capítulo 27, né, Pedi e obtereis. E é um tema, a prece, ela é um tema tratado por Kardec muito interessante. Você vai ver em todas as obras, ele faz citações da prece. E parece meio que óbvio, mas a gente poderia pensar, mas então por que ele não citou muitas vezes as questões sociais, ou só as questões de extramundos e tudo mais? Não, ele trata a prece com uma seriedade muito interessante. Então aqui eu trouxe não apenas, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também do Livro dos Espíritos, algumas citações, e também da Revista Espírita, tá? Para quem não conhece ou não vê tanto assim, a Revista Espírita, ela é muito boa, tem N assunto. E Kardec, ele começa, né, a gente percebe quando lê Kardec que ele é meio provocador, ele instiga os nossos pensamentos, ele quer fazer com que a gente raciocine. E ele começa esse capítulo, né, 26, a eficácia da prece, com uma citação, e quando você lê, você fala, então é simples, é só eu pedir, né? Cita Marcos, né, capítulo 11, versículo 24, tudo quanto pedires pela prece, crede que obtereis e que vos será concedido. Ele faz essa citação. E nessa época que Kardec estava escrevendo, né, o Evangelho, com o auxílio da espiritualidade, já havia na época, na corrente, né, europeia, algumas pessoas que faziam questionamentos sobre a eficácia da prece, sobre a religiosidade, sobre se é simples
Por que minhas preces não são atendidas? Tentando denegrir, né, o papel da prece na evolução do ser humano. Então, havia questionamentos e publicações que falaram, então basta eu simplesmente pedir e eu vou ser atendido, porque quando lemos literalmente essa frase, parece simples, né? É só eu pedir e serei atendido, né? E até questionamentos, às vezes, entre religiosos, entendendo que já existia leis imutáveis divinas, e falando, bom, tudo bem, não é só pedir, mas se já existem leis imutáveis, para que eu vou pedir se nada vai mudar? Entendeu? Então havia esses questionamentos. E ainda um terceiro que é, se Deus me conhece mais do que tudo, por que eu vou pedir? Ele já sabe que eu preciso. Então, né, ele é amor, então ele vai prover isso daí. Então ele parte de 3 questionamentos. Né, ele coloca essa frase que era muito em voga na época e parte desses 3 questionamentos. E ele faz, né, um resgate na Revista Espírita de 66, né, 1866, sobre o papel da prece na evolução do ser humano. Né? Então, considerações sobre a prece, ele coloca o nome do título, e ele cita que a prece, ela sempre esteve presente na evolução do homem. Podemos ler aqui, né, todos os povos oram, desde selvagens aos homens civilizados. A isto são levados pelo instinto, e é o que distingue dos animais. Sem dúvida, oram de uma maneira mais ou menos racional, mas enfim, eles oram. Aqueles que, por ignorância ou presunção, não praticam a prece, formam no mundo uma ínfima minoria. Então, se pararmos para pensar na prece, em nós, como seres que reencarnam constantemente no orbe, né, por questões de afinidades. Temos aí uma história com o planeta Terra não apenas nesse momento, nessa encarnação. Temos aqui as evidências, e até aqui era uma citação que ele fez, mas temos as evidências aqui de pinturas rupestres e tudo mais, indicando que a prece ou a adoração ao ser divino, ela sempre esteve presente em nós. Ela é uma característica inerente ao ser humano, né, ao espírito, em acreditar que existe um Deus e existe algo superior. Tá? Lógico, cada um com as suas limitações e temos até hoje características muito distintas entre as religiões sobre prece, mas o que as une é uma tentativa de se conectar com o ser espiritual. Tá? Podemos entender assim que a prece ela é uma característica universal do espírito, essa tentativa de conectar com Deus. Né? E aí, sabendo que isso faz parte, né, da nossa evolução e tudo mais, vamos agora num questionamento muito básico, que é o seguinte: o que é uma prece? Né? O que faz algumas palavras se tornarem prece? E Kardec, né, no livro dos Espíritos, já coloca na questão 659 qual o caráter geral da prece. O que a caracteriza? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece são louvar, pedir e agradecer. O louvar, nesse sentido, é o quê? É você reconhecer, né, a bondade divina e agradecer, né, e agradecer a Deus e louvar e enaltecer as coisas divinas que existem no mundo, a natureza, né, a nossa evolução, as nossas características. Isso é louvar a Deus. Então, o que eu reconheço em Deus e agradeço a Ele por isso. Pedir é o que mais comum, é o que nós normalmente fazemos, né? Pede para superar alguma dificuldade, algo do gênero, e agradecer dado uma graça, dado algo que a gente conseguiu. Tá? Então, se a gente parar aqui e olhar, está em destaque vermelho, orar a Deus é pensar nele. Resumo é conversar com o chefe, conversar com quem ele nos conhece mais do que nós mesmos. Tá? Então, orar a Deus é pensar nele, é falar com quem conhece as nossas necessidades, sabe, né, o que o mundo, quais são as leis, como funciona e tudo mais, e consegue nos auxiliar. Tá? Então, isso é interessante. Existe prece, e é um ponto interessante, que às vezes as pessoas fazem não só a Deus,
né? Eu vou orar por um santo, vou orar por um familiar e tudo mais. Mas o destino final de uma prece é a comunicação com Deus. Tá? Então a gente sabe que em correntes religiosas, vou orar para tal santo. Isso inviabiliza uma prece ou deixa ela de ter a sua validade? Não, não deixa. Né? E muitas vezes até as nossas preces, como não há desperdício, né, na evolução, Deus utiliza outros espíritos evoluídos para que nos auxiliar e tudo mais. Então, ao invés de diretamente de Deus, não, ele manda o comissário para nos auxiliar. Tá? Então, essa é a característica aí da prece. Então, nós entendemos, né, no primeiro slide, que a prece é algo que sempre fez parte da nossa evolução, né? É uma questão de adoração e orar a Deus, né? E aí vem uma outra pergunta, ok, o que faz, né? Como rezar segundo o cristianismo? Como rezar segundo o que Jesus nos falou, né? Então, encontramos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6 a 8, que é a citação, né? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso Pai, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que, pela multiplicidade das palavras, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes de o peçais. Aqui Jesus ele dá uma orientação muito clara do que, como rezar. Se a gente já sabe que rezar é algo que eu vou fazer uma conversa com Deus, eu tentarei entrar em contato com o mundo espiritual, como que eu vou fazer esse contato? Porque tanto naquela época como até hoje a gente vê em algumas religiões, há um espetáculo, muitas vezes, em torno da prece, onde a forma se torna mais importante do que o conteúdo. E na realidade não. Na realidade, a prece ela é um direcionamento de pensamento, tá? Em direção a Deus, solicitando algo, agradecendo algo ou louvando algo. Então ela não é um espetáculo, não precisa ser um espetáculo. E isso é interessante porque nós vemos, e é comum, até no meio espírita, a pessoa fala, eu não sei fazer uma prece, eu não sei fazer uma vibração, eu não sei. Mas não tem receita. É um direcionamento de um bom pensamento, né, a Deus, sem espetáculo, e você tratando entre o seu íntimo, desejando o melhor, entendeu? E é até interessante porque se a gente parar para pensar, Deus não se importa muito com a forma, porque imagine quantas línguas há no mundo, quantas culturas e tudo mais. O que é mais importante em tudo numa prece? É o conteúdo, é o que você carrega nela. Tá? Bom, fora isso, né, a gente entendeu então que a prece sempre esteve conosco, existe, né, a característica dela de entrar em comunicado com Deus, sem espetáculos, e agora a gente começa a entrar em si na eficácia da prece. Agora a gente começa a entrar no tema. Kardec faz uma pergunta também muito importante, na pergunta no Livro dos Espíritos, né, questão 660, se a prece torna melhor o homem. Aí ele, né, a espiritualidade responde, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É esse um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Veja aqui que a própria espiritualidade já cita que sinceridade é o principal. Tá? Sinceridade é o quanto é levado em consideração uma prece ou não. Nós vamos tratar futuramente ainda, mas a gente já começa a perceber aqui que a prece ela tem uma efetividade, ela funciona, né? Porque vai tornando o homem, através do seu hábito, mais forte frente às tentações da vida. Tá? Não é algo exclusivo da nossa época, sempre teve, e até enquanto estivermos no planeta de provas e expiações, terá e caminhamos. Bom, já começa, né? Começamos a ter a ideia de que a prece torna melhor o homem, mas naquele outro questionamento inicial, né? Da prece. Se existem leis imutáveis
né? Se Deus já governa o universo com leis imutáveis, e o que eu pedi muitas vezes pode não ser atendido, né? Para que fazer uma prece? E aí, né, a gente ouve novamente uma orientação da espiritualidade que diz: sem dúvida alguma, existem leis naturais e imutáveis, que Deus não derrubaria conforme o capricho de cada um. Mas aí se crê que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade para grande distância. Se assim fora, o homem não seria mais que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Hipótese em que se lhe restaria curvar a cabeça sob o peso de todos os acontecimentos, sem buscar evitá-los, sem procurar desviar dos golpes. Se Deus lhe concedeu raciocínio e inteligência, foi para que ele se servisse, assim como lhe deu a vontade para querer, a atividade para ser posta em ação. É muito bem explicado aqui pela espiritualidade, porque por mais que tenha as leis, por mais que quando a gente reencarna, temos um plano, né, para vir e tudo mais, a fatalidade ela não é tão comum quando muitas vezes a gente acha no espiritismo, como a gente acha, isso aqui é o karma da pessoa, ela tinha que passar e tudo mais. Muitas coisas ruins que acontecem conosco nós somos imprudentes contra nós mesmos, não tomamos a devida precaução para algumas atitudes e isso nos causa alguns males. Mas não que isso já estava programado e tudo mais. Não, muitas vezes são nossos arrastamentos que todos nós temos, dos nossos vícios, e que não damos a devida importância em educá-los e simplesmente temos as consequências negativas. E nesse ponto que a prece ela é fundamental, porque a prece ela tem uma característica de prevenção. Lógico, depois que acontece o problema, ela também vai dar o suporte para passar pela dificuldade, para superar uma dificuldade. Mas a prece, ela tem, para mim, o melhor benefício de prevenir sobre algumas situações. Por quê? Às vezes a gente imagina que por nascermos em determinada região ou em determinada família, nós sempre seremos uma certa... o mundo nos afeta, o mundo nos controla muito mais. Mas a gente tem que lembrar que somos seres espirituais. Nós somos donos da nossa consciência. Nós controlamos o nosso pensar. E a prece, ela é um bálsamo para esses momentos de dificuldade, de saber que muitas vezes no mundo eles têm em conta os nossos valores, mas é através da prece que os bons espíritos estarão do nosso lado, nos intuindo e nos tornando instrumentos para o mundo de regeneração. Tá? E aqui, dando andamento, né, Kardec ele também faz esse questionamento, né, porque ao longo, né, da história há sempre esse questionamento sobre a prece. E aí agora nós começamos a tratar o quê? Quais são os efeitos da prece. Então, aqui eu vou tratar um pouco sobre o efeito moral, né? E depois nós vamos tratar um pouco do efeito mais físico, vamos falar assim. Então, na Revista Espírita de 1860, na parte de efeitos da prece, né? O Kardec cita, né? A prece age diretamente sobre o espírito, a quem é dirigida. Não transforma espinhos em rosas, mas modifica a sua vida de sofrimento. Não tem o poder sobre a vontade imutável de Deus, mas imprime esse impulso de vontade que levanta a sua coragem, ao dar-lhe força para lutar contra as provas e as dominar. Por esse meio, é abreviado o caminho que conduz a Deus. E como efeito maravilhoso, nada pode ser comparado à prece. Eu quis sublinhar essa palavra coragem, porque eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos no mundo é ter a coragem de não seguir, muitas vezes, o que a massa nos fala. O que o mundo nos incentiva a ser, que é simplesmente acabar, às vezes, permanecendo a esses comportamentos inadequados. E a prece, se a gente pode garantir algo que ela nos dará, com certeza é a coragem de agir. É algo
que Deus não vai poder tirar, muitas vezes, a dificuldade ou a pessoa, né, da nossa frente, ou mudar toda a situação, porque existe um aprendizado na dificuldade. Mas a prece e os bons espíritos vão sempre nos incluir a ter a coragem de superar essas dificuldades. Tá? Isso é interessante. E aí, nós entramos, né, numa outra característica da prece, que é a coragem, né, e os bons pensamentos e tudo mais, a gente classifica, né, falar assim, de aspectos morais. Mas agora, vamos pensar um pouco mais na parte física, né? O que ocorre na prece? E lembrando também da nossa, né, da atividade que sempre há nas casas espíritas, que é a face, né, a fluidoterapia, né? Então, nesse momento, normalmente os pacientes fazem uma oração, e o que ocorre nesse momento? A gente começa a perceber também que Kardec, mais uma vez, ele trata a prece com muita responsabilidade. Ele trouxe do início da parte da história, que sempre esteve com um ser humano, ele tentou explicar, né, como se fazer, ele ressaltou uma orientação de Jesus sobre como fazer uma prece, ele passou algumas características da prece sobre o que é, né, trouxe a questão do efeito moral que ela tem, e agora a gente vê um outro efeito. Além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece um efeito de alguma sorte material, resultante da transmissão fluídica. Sua eficácia, em certas doenças, está constatada pela experiência, como é demonstrada pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de um poderoso auxiliar para o alívio dos males corpóreos. Veja que nada temos a perder, não tem motivo algum para não se fazer uma prece. Porque, na dúvida, faz uma prece. O não, pelo menos, você já tem. Então, você pode, né, obter algo de bom. Né? Se for, né, possível, se tiver algum, né, benefício, aquela dificuldade ela será diminuída ou nos dará forças para superar. Tá? Isso é importante. E aqui nós lemos, né, que a espiritualidade usa da prece para movimentar os fluidos e fazer muitas vezes a cura ou o alívio de algum pensamento ou trabalhos de obsessão também. Não é só com apenas orientação, há sim uma fluidoterapia, vamos falar dessa forma, entre o encarnado e o desencarnado. Então, se nós pensamos como que eu me comunico, como que eu transformo, como que eu uso, é através da prece que eu posso usar os fluidos, né? E de acordo, lógico, com o cristianismo e para coisas boas e tudo mais. Tá? Lembrando sempre que a prece é a comunicação com Deus. Tá? O objetivo final da prece é uma comunicação com Deus. Tá? Bom, fora isso, né, que a gente já começa a perceber que se torna, né, útil, né, a prece ela tem N benefícios, N eficácias, e vem um questionamento muito básico de como que a ciência trata o homem. E quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de Kardec, tento trazer aquilo que Kardec falava, porque a ciência descobre o que ela faz a nomenclatura e tudo mais. Então, tem muita coisa na internet, tem muita universidade nos Estados Unidos e também no Brasil fazendo esses estudos. E eu quis trazer aqui para nós, tá? Se sabemos que, como orientação dos espíritos, né, a prece ela é um bálsamo para as dificuldades, ela nos ajuda a ter a coragem, ela nos conecta com Deus, mas alguma coisa deve ocorrer em nós para que tudo isso aconteça, né? Então há alguns estudos falando que no momento da prece, do recolhimento, por isso que a concentração, a calma, nesse momento é muito importante, né? No nosso cérebro, há uma grande liberação aí de neurotransmissores, que é a dopamina, que é o hormônio do prazer, serotonina, que é a substância do estresse, né? E a norepinefrina, que ativa a resposta de luta ou fuga. Veja, tem alguns outros,
tá? Mas eu trouxe esses três aqui porque, como citado também por Kardec e tudo mais, a prece, ela nos dá sensação de prazer, ela nos causa bem-estar, ela nos incentiva a coragem. E se olharmos o que hoje a ciência já prova, que se me ativa a coragem, algo deve acontecer, né, dentro do meu corpo para eu ter esse bom ânimo, algo mais físico, né, através da crioterapia, o passe deve proporcionar ou ativar no meu corpo físico mais denso algo que faz com que eu tenha mais a coragem. E nós podemos associar, né, o neurotransmissor da norepinefrina, tá, como essa coragem, essa ativação, e o bem-estar, né, pela dopamina e serotonina. E a região do cérebro que mais nos ativa, né, são essas duas regiões aqui. Existem alguns vídeos na internet, eu achei bem interessante, de as pessoas que entram, né, no equipamento, esqueci o nome, mas que o que ocorre no cérebro é muito interessante, essa ativação e tudo mais, né. Então, a eficácia da prece, fora tudo que está escrito, né, ali por Kardec, as orientações da espiritualidade e tudo mais, reconhecemos também ela dessa forma como ela age, né, no nosso cérebro e dá toda essa consequência aí no corpo e no enfrentamento das dificuldades. Bom, caminhando um pouco aqui, mas já reconhecemos todos os benefícios, do que ela ocorre, o que ela faz, né, os benefícios de uma ótica mais espírita. Agora aqui vemos o que ela faz no nosso corpo, como que a espiritualidade trabalha a prece, para que fazer prece. E agora vamos pensar num caráter mais psicológico, de o que a prece faz, né? Aqui eu listei alguns, tem outros, mas o principal, alívio do estresse e ansiedade, fortalecimento da coragem, esperança e fé, aumento da sensação de conexão espiritual, promoção do autoconhecimento, apoio em momentos de dificuldade, promoção de valores positivos, estímulo de sentimento de gratidão, melhora na saúde mental e bem-estar. Hoje, como mencionei anteriormente, a ciência ela tem se aproximado cada vez mais da espiritualidade, tá, dessa questão espiritual do homem, tentando não focar em que religião A, religião B, assim, focando no conceito, porque já é definido que a parte espiritual faz parte da saúde humana. Como mencionado no primeiro slide, o homem ele veio evoluindo com a necessidade de ter um contato espiritual. Esse contato ele vem através da prece, que é onde a espiritualidade consegue nos auxiliar. Kardec nos mostra, né, nos mostrou ali com seus estudos, como a espiritualidade enxerga a prece e para que ela faz. Hoje, a psicologia ela já vê que nem sempre o remédio é suficiente para ter os benefícios ou para termos essa coragem de enfrentar a vida. Porque chega um ponto que até o próprio remédio fica iniciado nesse remédio e não faz mais efeito. Então tem que ter algo mais. E a psicologia tem tratado dessa forma. Tá? E agora, turma, queria só destacar mais um ponto, que é uma mensagem do nosso querido Leonardo de Carvalho, mas se eu puder deixar algo de positivo aí nessa nossa conversa, nessa primeira conversa do ano, na dúvida, faça uma prece. Sempre há o bom espírito do nosso lado. Ninguém nesse mundo é melhor do que ninguém. Hoje nós temos muitas vezes uma virtude e algumas dificuldades. Nosso irmão, muitas vezes, não nos atualizamos, também tem a sua virtude e a sua qualidade. Cabe a nós tentarmos enxergar. E a prece, ela é um ótimo mecanismo para isso. A espiritualidade nos inclui imensamente. E lembre sempre que a prece ela é um mecanismo de prevenção.
na dificuldade ou de tomar a decisão, faça uma oração, não tem problema. Eu falei de uma maneira jocosa, mas é bem a verdade. Ou não, nós já temos. O simplesmente pedir, não tem mal algum. Então, vamos manter essa certeza de que a prece ela é eficaz, a espiritualidade utiliza da prece e nós só temos a ganhar. Tá? E aqui eu vou querer trazer a mensagem, né, esperança, tá? Em homenagem ao nosso querido amigo, né, Manuel Viana de Carvalho, que foi psicografado por Chico, a qual, né, já demonstra uma autenticidade maior. Esperança. Se a noite surpreendeu de coração ferido ou de cérebro adorrogado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fitem as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante, ao encontro do novo dia. Não pode, treme os pés sobre o fardo da aflição, enrijeceram-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir um novo sonho? Erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Recolha-se à oração e ela virá, doce e infatigável enfermeira, balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhes as energias semi-mortas. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Não bote um entorpecente vestido da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerógenas de milhões que, até agora, você não conseguirá ver. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia. Inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Felizes, porém, daqueles que aguardam a sublime claridade no nível do espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Espera, diz a noite, um dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois quantos minutos sabem aprender a servir e esperar. Bom, queridos amigos e amigas, essa foi a mensagem do dia sobre a eficácia da prece. E, mais uma vez, guardemos a certeza que não há dificuldade na vida que não possamos transpor, que não possamos superar essa dificuldade. E lembremos sempre, há uma razão, a vida não é fácil, a gente sabe disso, não podemos ser infelizes de falar que a vida é fácil, mas nós estamos num planeta que é a melhor escola que poderíamos estar. Então, mantenhamos essa fé, mantenhamos o hábito da prece para superar as dificuldades e tudo se encaminhará bem. Porque quando chegarmos do outro lado da vida, a gente vai poder colocar a cabeça no travesseiro e falar, tudo deu certo, tudo valeu a pena. Então que Deus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. E muito obrigado.